Olá. Quando há um grande acidente, como o recente terremoto no Nepal, um dos maiores dramas é a identificação das vítimas. Esses acidentes são muito grandes, morrem muitas pessoas, esses corpos ficam completamente desfigurados e localizar essas pessoas, conseguir identificá-las, torna-se um grande desafio. Um desafio quase científico. E para esse desafio, quem consegue desvendá-lo são os peritos criminais. A Interpol, que é a Polícia Internacional, trabalha na identificação das vítimas desses grandes acidentes. Há um comitê internacional destinado a esse trabalho de identificação das vítimas. E esse comitê, hoje ele é presidido por um brasileiro, o perito criminal da Polícia Federal, Carlos Eduardo Palhares, que também é diretor da Associação dos Peritos Criminais da Polícia Federal. Para conversar sobre esse trabalho do Carlos, da Interpol, sobre a identificação das vítimas, nós estamos aqui no nosso estúdio móvel, estacionado aqui entre o Congresso Nacional e o Ministério da Justiça, que coordena a Polícia Federal, ao qual a Polícia Federal está subordinada, para conversar então com o Carlos Eduardo Palhares sobre esse trabalho, como ele é feito, no que ele consiste e qual a tarefa desse comitê que ele preside. Boa tarde, Carlos Eduardo. Boa tarde, Rudolf. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Então, como é esse trabalho? Qual é a tarefa do comitê da Interpol de identificação de vítimas de grandes acidentes? A finalidade do Comitê Permanente de Identificação de Vítimas de Desastres da Interpol é formular recomendações internacionais de identificação. Identificar pessoas é um desafio, né? Nem sempre, mesmo nas situações normais, a gente consegue identificar com facilidade as pessoas. Porque, ao contrário do que o senso comum imagina, né, não basta alguém olhar para um corpo e dizer que se trata de uma pessoa para aquela vinculação, para aquela informação ser considerada válida. Hoje, para que você considere um corpo ou uma pessoa identificada, você tem que ter uma metodologia técnica que ampare, né? Existem várias metodologias para se fazer a identificação de pessoas, que é diferente de reconhecimento de pessoas. Reconhecimento é uma questão mais visual e identificação é uma questão técnica. E cada país, no caso de países que têm estados, cada estado muitas vezes tem autonomia para definir qual que é a melhor forma, a forma mais prática de se identificar. Isso funciona muito bem para o dia a dia e para casos onde a população é uma população de um país apenas. Quando o evento, o desastre, ou o acidente, ou o sinistro envolvem pessoas de mais de uma nacionalidade, os problemas se multiplicam. Quando o evento envolve várias pessoas, já é muito mais complicado de se resolver, mas quando envolve mais de uma nacionalidade, se multiplica mais ainda, porque não basta um país seguir o seu próprio procedimento para que aquele procedimento, para que aquela identificação seja aceita no outro país. Diante dessa questão, o comitê, a Assembleia Geral da Interpol, ela decidiu criar um grupo específico para definir padrões internacionais, que seriam discutidos e aprovados entre os países membros da Interpol. Hoje a Interpol ela tem 190 países, é a segunda maior organização internacional do mundo, né? A maior é a ONU, isso não esportivo, né? Porque se a gente colocar esportivo teria a FIFA, Comitê Olímpico, né? Mas é a segunda maior organização do mundo. E ela definindo esses procedimentos e sendo aceitos por seus países membros, se torna muito mais tranquilo ou menos complexo fazer um trabalho e ter a tranquilidade de que esse trabalho vai ser aceito pelos outros países. Só para exemplificar isso para você, nós tivemos um acidente aqui no Brasil em 2009 da Air France, uma aeronave estava saindo do Rio de Janeiro e indo para Paris. O Brasil foi responsável por conduzir a identificação das vítimas desse acidente, pelo menos a primeira fase. 2 anos depois foram encontrados novos corpos que foram identificados pelo pessoal da França, em parceria com o Brasil. Mas a maior dificuldade que a gente teve ao se deparar com esse caso
não foi nem com a complexidade ou com a situação em que os corpos se encontravam, de ser no meio do oceano, mas era de que forma nós coletaríamos as informações das pessoas que não eram brasileiras e de que forma nós asseguraríamos que o nosso trabalho seria aceito pelos outros. Até então a gente não conhecia, a gente conhecia, mas a gente não tinha trabalhado ainda nos protocolos da Interpol. O Brasil já tinha passado por outros sinistros e acidentes aeronáuticos, como o próprio caso da outra aeronave da TAM que caiu em São Paulo, ou o caso Gol, que foi resolvido com procedimentos comumente adotados no Brasil, mas nesse caso não bastava a gente seguir os procedimentos do Brasil, a gente tinha que seguir um procedimento que seria aceito pelas pessoas dos outros 32 países, porque foram 33 países envolvidos que tinham vítimas. Não seria possível a gente resolver essa situação senão com a adoção de um conjunto de procedimentos acordados por vários países internacionalmente, e esse conjunto é definido pela Interpol. Esse trabalho, ele não é um trabalho simplesmente humanitário, não é mesmo? Quer dizer, não se destina única e exclusivamente à identificação dos corpos para dar conforto às famílias, enfim. Há ali também um componente de investigação dos próprios acidentes, não é? Sim, sim. É uma das questões que nós trabalhamos muito nos últimos anos, e esse tema de identificação de vítimas tem sido bastante trabalhado com os grandes eventos, porque a gente tem recebido vários estrangeiros aqui no Brasil, é que lidar com corpos em situações de desastres é lidar com parte do processo investigativo, né? Muitas vezes os corpos eles vão ser a sede dos vestígios que vão elucidar os crimes, né? Tinha um doutrinador de medicina legal chamado Alfonso Lacazani, que ele dizia que os corpos são a principal testemunha dos locais de crime. Porque eles viram o que aconteceu ali. E eles têm vontade de contar o que aconteceu, só que eles só conseguem falar, eles só falam para quem consegue conversar com eles. E eles não conversam, obviamente, falando, eles conversam por meio de vestígios materiais. Esses vestígios são os elementos que são utilizados pelos peritos para eles chegarem às suas conclusões. Então, um corpo numa situação de desastre, por exemplo, um sinistro aeronáutico, ele vai precisar ser examinado para fins de identificação e devolução daquele corpo para os familiares, né, para os seus entes queridos, mas ele também vai ser sede de informações sobre o que aconteceu ali naquele avião. Em algumas situações, os gravadores de voo, gravadores de voz e gravadores de dados vão fornecer toda a informação que a gente precisa para elucidar. Em outros casos, não. Tem aeronaves que não possuem caixa preta, né? E tem situações onde a caixa preta não é encontrada, como no caso da Air France, né? Foram encontrados alguns corpos na primeira fase, foram 50 corpos, mas a caixa preta só foi encontrada 2 anos depois. Já no primeiro momento, a análise dos corpos e o estudo do padrão de trauma que era encontrado nos corpos nos permitiu chegar à conclusão de que a aeronave ela caiu inteira, de que as pessoas estavam sentadas nos seus lugares no momento do impacto. Isso só foi confirmado 2 anos depois. Podia não ter sido encontrada a caixa preta, ter apenas os corpos, e eles estariam falando por meio dos vestígios. Que conclusões, né? essas evidências aí ajudaram a levar o fato dos corpos estarem intactos, estarem nas suas cadeiras, enfim, o que foi possível se concluir a partir dessas constatações aí, com relação a esse acidente? Tá, o foco que nós tivemos no Brasil não foi um foco investigativo para elucidar as causas. Certo. Existem dois trabalhos que, para quem é envolvido com isso, que são bem distintos, apesar de trabalharem com o mesmo vestígio. Um trabalho é o trabalho de identificação de vítimas de desastres, que foi o que nós, no caso da Air France, trabalhamos. Um outro é um trabalho investigativo, que no caso da Air France foi conduzido pela autoridade francesa, similar ao CENIPA aqui no Brasil, que se chama BEA. Nós, naquele momento, estávamos auxiliando o BEA com algumas informações. Eles tinham alguns militares brasileiros que participavam dos procedimentos de necrópsia e de identificação, e esses militares eles coletavam informações. As informações que a gente podia passar. Numa situação hipotética
né? E não foi o que aconteceu na realidade, mas numa situação hipotética do Brasil ter a responsabilidade de fazer essa investigação. Existem dois tipos de investigação. Uma investigação para fins de prevenção, que é feita no CENIPA, e uma outra investigação para fins criminais. A Polícia Federal, que é a que eu faço parte, ela tem a responsabilidade de se envolver nas investigações criminais, que são levadas em paralelo com as investigações do CENIPA, né? No caso do acidente do Eduardo Campos, do sinistro do Eduardo Campos, né? Onde estava o Eduardo Campos e outras 6 pessoas. Você também participou dessa... Sim, eu participei equipe, também, né? Tanto da parte de investigação quanto da parte de identificação. A identificação ela foi conduzida, no caso desse sinistro em Santos, pelo pessoal da SPTC, Superintendência de Polícia Técnica de São Paulo, mas a Polícia Federal acompanhou os processos. Então, nesse caso, assim como no caso da Air France, nessa situação hipotética, haveria uma investigação para fins de prevenção, que é para o lançamento ou para a proposição de recomendações visando evitar futuros acidentes, e uma outra investigação para atribuição de culpa, para saber quem foi o responsável e deve ser responsabilizado criminalmente por aquele evento. O perito, a perícia criminal, ela tenta responder pelo menos 3 coisas quando ela está envolvida com a investigação. A primeira é a constatação da materialidade do delito, é que o delito de fato aconteceu e o que caracteriza aquela materialidade. O segundo é a autoria, quem foi responsável por aquele evento. E em terceiro lugar, a dinâmica, como aquele evento aconteceu. Então, se no caso da Air France, hipoteticamente, a perícia estivesse envolvida não apenas com a identificação, mas também com a investigação, o que se buscaria era a materialidade, que o acidente de fato aconteceu e ali estava óbvio, né? Pessoas morreram, corpos foram encontrados. Em segundo lugar, a autoria. Então, quem foi responsável por aquele evento? Foi um problema mecânico? Foi um erro operacional? E em terceiro lugar, como aconteceu? E os corpos, eles poderiam auxiliar nessa informação. Poderia ter perdido sentidos, esse tipo de coisa. Sim. Era possível se descobrir a partir do trabalho. Sim. Ou num trabalho, por exemplo, num outro caso, você encontra todos os corpos nos seus lugares e você não encontra o do piloto, por exemplo, né? Então, a informação que foi obtida no local do desastre, aconteceu o acidente de avião. Se o perito ele não chega naquele primeiro momento para fazer análise, informações vão ser perdidas e informações vão ser desvinculadas. Muitas vezes é muito mais fácil você fazer as vinculações, ou via de regra é mais fácil você estabelecer as vinculações no primeiro momento do que no outro momento, né? Existe uma máxima na perícia que diz que o perito ele só tem uma chance de processar bem feito mesmo o local de crime. E é a primeira vez que ele chega lá. A mesma coisa acontece para os desastres, né? Desastres aeronáuticos. Quanto antes você chega no local, melhor. Perfeito. Bom, além da questão da padronização de regras, também esse grupo da Interpol, ele é chamado para auxiliar de fato e como é que se dá isso? São os governos que pedem? Como é que a coisa acontece? A sistemática do grupo, do Comitê Permanente, é de produzir recomendações internacionais. Esse Comitê Permanente ele é formado por 190 países, que são os 190 países membros da Interpol. Esses 190 países, eles têm um comitê menor, um grupo menor, que é chamado de grupo de coordenação, ou grupo de direção, que em inglês é Interpol DVI Steering Group, que hoje é formado por 14 países. Esses 14 representantes desses 14 países, eles definem as regras e as políticas de identificação internacionais e, eventualmente, eles participam também de algumas respostas, sempre a pedido do país. Então, por exemplo, no caso do Nepal, por exemplo, estão ajudando? No caso do Nepal, acontece o evento, a Interpol, no primeiro momento, ela envia uma oferta de assistência ao país e o país aceita ou não. No caso do Nepal, o Nepal ele respondeu que não seria necessário num primeiro momento, mas a Interpol ela tem atuado com representantes dos países que tiveram pessoas envolvidas. Em que situações a Interpol ela é mais importante? Aquelas situações que envolvem pessoas de várias nacionalidades. Se o evento ele envolve praticamente apenas pessoas de um país, não é necessário
em princípio, o apoio da Interpol para transferência de informação. Naquela grande tsunami, a Interpol... No tsunami, sim, porque o tsunami, a maior parte era de locais, mas existiam várias pessoas de vários outros países, e para você conseguir identificar, por exemplo, da Alemanha, não tem como você chegar lá e examinar só o da Alemanha, você tem que examinar todos e seguir o mesmo padrão para todos. Então, no caso do tsunami, por ter envolvido muito mais nacionalidades, a Interpol ela teve um papel de coordenação. No caso do Nepal, o governo do Nepal tem lidado com essa situação. No caso da Ucrânia, por exemplo, a aeronave que saiu da Holanda, estava indo para Kuala Lumpur, na Malásia, ela foi abatida por um míssil passando por cima da Ucrânia. Naquele caso, a Interpol atuou, eu fui como representante da Interpol para participar daquela situação. A Ucrânia solicitou apoio da Interpol, porque a aeronave caiu na Ucrânia. Depois os corpos foram levados para a Holanda e a Holanda solicitou apoio da Interpol para coleta de informações das pessoas que não eram dos países que estavam participando ali. Então foi uma força, no caso da Ucrânia, foi uma força-tarefa que tinha pelo menos uns 6 ou a 10 países, mas a aeronave tinha pessoas de outros países. Então a Interpol ela apoiou muito na coleta de informação nesses casos. Então ela atua com recomendações e também com apoio técnico, levando pessoas, mas sempre a pedido do país, o país que solicita. No caso do Brasil, da Air France, quando nós vimos a quantidade de nacionalidades, nós solicitamos o apoio da Interpol e a Interpol mandou uma célula de apoio ao Brasil que trabalhou sob coordenação do Brasil por pelo menos um mês, coletando informação de outros países. Então varia caso a caso. Em alguns casos é necessário simplesmente um apoio para transferência de informação, outros casos é necessário trazer pessoas para coletar essas informações na localidade. Em outras situações é necessário fazer o vínculo com os países para que se mandem pessoas para examinar os corpos, médicos, dentistas, especialistas em DNA, papiloscopistas, policiais ou pessoas que consigam examinar as vestes, observar se tem tatuagens, o tipo de adereços que estão sendo utilizados, pessoas para fazer fotografias, pessoas para conversar com os familiares. São vários grupos que trabalham dentro do campo de DVI, várias especialidades. É um dos campos de perícia dos mais multidisciplinares que tem, interdisciplinares, né? Porque não basta você conhecer um campo de conhecimento, mas esse campo de conhecimento ele tem que conversar com outro campo de conhecimento. Tá ótimo. Olha, conversamos então com o Carlos Eduardo Palhares, né, que coordena o comitê da Interpol que investiga acidentes de grandes proporções. Muito obrigado, Carlos Eduardo. Eu agradeço. Fique com o Fato Online.